Prezados alunos, como forma de ajudá-los a preparar o relatório, no sentido de que vocês possam entender melhor a teoria envolvida na prática de destilação simples, eu preparei essa aula. A destilação ela é um processo de separação de misturas homogêneas baseado na diferença de temperatura de ebulição das substâncias. Cada substância tem uma temperatura de ebulição diferente. Isso significa que, se você aumentar a temperatura, expor aquela substância a uma temperatura diferente, algumas vão passar para a fase vapor mais facilmente do que outras. Algumas serão mais voláteis do que outras. E isso está relacionado com as forças intermoleculares diferentes de cada componente. Essas forças intermoleculares vão gerar temperaturas de ebulição diferentes. Dentro da destilação, a gente pode destacar a destilação simples, que é um processo de separação adotado quando a mistura é formada por líquidos miscíveis, ou seja, os líquidos estão misturados e você precisa separá-los, e que apresenta o ponto de ebulição abaixo de 150 e distantes o suficiente para que seja possível separá-los. Isso significa que você teria uma dificuldade grande de conseguir separar dois líquidos que estão misturados se a temperatura de ebulição deles for muito próximas, porque se você aquecer até o ponto em que um desses líquidos vai para a fase vapor, o outro também estaria indo para a fase vapor e isso dificultaria a separação. Então o ideal é que esses líquidos tenham temperaturas de ebulição diferentes para que você possa conseguir separar por destilação simples. E aí o princípio é baseado no seguinte: à medida que se aumenta a temperatura do sistema em que está o líquido misturado com o outro, o vapor que preenche o sistema, porque vai existir um equilíbrio entre a fase líquida e vapor, ele vai ficar mais rico no componente mais volátil. Então, você vai ter um componente que vai ter uma menor temperatura de ebulição. Quando você aumenta a temperatura, esse componente que é mais volátil, ele vai mais facilmente passar para a fase vapor, enquanto o outro componente que é menos volátil, que tem uma temperatura de ebulição maior, ele vai permanecer, em sua grande parte, na fase líquida. Então a gente vai ter uma fase vapor, depois de um tempo, rica no componente mais volátil, e a gente vai ter uma fase líquida rica no componente menos volátil. E aí, com isso você consegue fazer essa separação. Quando se trata de substância pura, a gente consegue entender melhor o fenômeno que ocorre quando se promove um aumento de temperatura no sistema. Aqui a gente tem um gráfico do tempo e aqui da temperatura, certo? Se a gente pegar uma substância que está inicialmente na fase sólida, se a gente for aumentando a temperatura, expor essa substância a uma temperatura e for aumentando com o tempo, essa temperatura, essa energia que está sendo inserida na substância, ela vai aumentar a energia cinética das partículas. E isso vai fazer com que ela aumente o nível de agitação. E com isso a gente consegue observar um aumento da temperatura. Vai chegar um momento em que a energia é tão grande, ou o calor é tão grande, que ele vai promover uma quebra de ligações. E essa substância ela vai se reestruturar e vai passar por vai ter uma mudança de fase. Aqui no caso, no gráfico, a gente tem uma mudança de fase da fase sólida para a fase líquida. Exatamente nesse ponto aqui, a gente tem a temperatura de fusão, a temperatura necessária para que essa substância começasse a passar da fase sólida para a fase líquida. Essa região aqui em que o aumento do calor gera um aumento de temperatura, a gente chama de calor sensível. É o calor que gera apenas um aumento de temperatura. Isso significa que esse calor aumentou a energia cinética das partículas, aumentou o nível de agitação das partículas e, por conta disso, houve um aumento de temperatura no sistema. A partir desse ponto aqui, em que tem um ponto de fusão, aquela energia que foi inserida na substância, né, aquele calor, ele foi grande o suficiente para promover uma quebra de ligações
e uma reestruturação da substância na qual ela começa a passar para a fase líquida. Nesse momento, se você aumentar a temperatura, o calor com o passar do tempo, não ocorre um aumento da temperatura. Ocorre uma mudança de fase, né? Então, aqui nessa etapa aqui, a gente tem o que a gente chama de calor latente. É o calor responsável pela mudança de fase de uma substância. Então, aqui começa uma parte do sólido, da fase sólida, começar a mudar para a fase líquida. Chega nesse momento aqui, a gente tem novamente um calor sensível, ou seja, tudo aqui já está na fase líquida, e aí o aumento do calor vai gerar um aumento de temperatura. Significa que esse calor vai aumentar a energia cinética das partículas, com isso um aumento do nível de agitação das partículas, e aí elas vão ficar mais agitadas e a gente vai conseguir observar isso por um aumento da temperatura. Então aqui a temperatura vai aumentar, porém não ocorre mudança de fase. Vai chegar um momento em que esse calor é tão grande que ele vai de novo conseguir quebrar algumas ligações e reestruturar a substância, que passará para a fase vapor. Então aqui a gente tem o calor sensível novamente e aqui a gente tem o calor latente, né? O calor responsável para, ao invés de aumentar a energia cinética, esse calor está sendo utilizado para transformar a substância da fase líquida para a fase vapor. Então aqui nesse ponto a gente tem o ponto de ebulição da substância. E se a gente continuar aumentando o calor, a gente vai ter depois um aumento da temperatura que aquela substância está exposta, por conta que esse calor agora ele vai aumentar a energia cinética e as partículas vão ficar mais agitadas, e aí isso vai ser observado por um aumento de temperatura. Entender esse gráfico é útil porque a gente consegue entender em que momento ocorre as mudanças de fase. Então, por exemplo, se eu estiver trabalhando com uma substância pura, ao aumentar a temperatura até esse ponto aqui, eu vou conseguir fazer com que a minha substância passe para a fase líquida. Se aumentar a temperatura até esse ponto, eu vou conseguir com que a minha substância que está na fase líquida vá para a fase vapor. Fazendo isso, eu consigo separar substâncias, porque eu posso manter uma substância na determinada fase líquida e outra na fase vapor, ou manter uma substância na fase sólida e a outra na fase líquida. Isso pode ser observado a partir desse gráfico. Aqui, quando a gente está falando de mistura, o gráfico vai ficar da seguinte forma: a gente não tem mais aquele platô em que coexistem duas fases, né? Se a gente voltar aqui, ó, a gente tem uma coexistência da fase sólida e líquida, e aqui uma coexistência da fase líquida e gás. Já quando a gente está trabalhando com misturas, a gente não tem mais aquele platô com aquela coexistência de fase. A gente vai ter uma mistura e aí vai chegar um momento em que o aumento do calor vai gerar um aumento de temperatura e aqui vai ter um ponto de fusão. Se você continuar aumentando o calor, né, que você está expondo aquela substância, vai chegar um momento que é aqui em que vai aparecer a primeira bolha da mistura. Então aqui houve o ponto de fusão, no qual a substância foi para a fase líquida. A partir daqui, ela está na fase líquida e nesse ponto ocorre uma mudança de fase para a fase vapor. Então, nesse ponto aqui, a gente tem a primeira bolha sendo formada naquela mistura, né? Essa bolha que vai ser formada aqui vai ser a bolha do componente mais volátil. Então, o ponto de bolha é o ponto em que se forma a primeira bolha na mistura líquida após o aumento de temperatura. Então, se eu aumentar a temperatura, vai chegar um momento que na mistura, o componente que for mais volátil, ou seja, que tiver a menor temperatura de ebulição, ele vai passar para a fase vapor. Já se a gente estiver nessa situação aqui, ó, começando na fase vapor e for diminuindo a temperatura, a gente vai estar se aproximando da fase líquida, que é essa. Então, se eu tiver uma mistura e for diminuindo a temperatura, nesse ponto aqui, a gente vai ter o ponto de orvalho, que é o ponto em que se forma a primeira
gota de líquido na mistura gasosa após uma diminuição de temperatura. Com base nisso, a gente consegue entender a prática de destilação simples. A gente colocou aqui uma solução de água com NaCl, promoveu um aquecimento aqui a partir de uma manta de aquecimento, e aí o que foi que aconteceu? Com o aumento de temperatura, a água, como tem uma temperatura de ebulição menor do que o NaCl, o sal, ela vai começar a passar mais facilmente para a fase vapor. Então a água vai vaporizar e vai tocar essa parte da vidraria. Como aqui está fechado, o vapor ele vai ter que percorrer esse caminho aqui. Então nesse momento, a primeira etapa da destilação, o componente mais volátil, a gente vai passar esse componente da fase líquida para a fase vapor. Então a água que estava misturada aqui com sal, ela vai vaporizando e vai sair da fase líquida para a fase vapor, porque a temperatura que a gente colocou aqui foi 100 graus, é a temperatura em que a água ela passa para a fase vapor, a temperatura de ebulição da água. E aí, uma vez que a gente agora tem um vapor rico em água e um líquido que ele vai estar mais rico no NaCl, a gente passa para a segunda etapa, que é o quê? Passar o vapor de água para a fase líquida, para isso conseguir separar definitivamente. Então, o vapor de água, aqui como está fechado, ele vai passar para cá, vai ter um condensador que vai passar aqui a água fria, e aí o que vai acontecer? Essa temperatura aqui da água vai transferir uma temperatura menor para o vapor, e aí ele vai voltar para uma temperatura abaixo da temperatura de ebulição, no qual a água está na fase líquida, então ele vai começar a condensar. E aqui a gente vai começar a recolher o quê? A água na fase líquida. E com isso a gente promoveu a separação. O sal que estava aqui vai continuar misturado aqui na substância, porém a água ela vai conseguir passar por esse lado aqui do balão, e com isso a gente consegue separar a água do sal. Separações comuns para a destilação simples são a água com cloreto de sódio, que foi a que a gente fez no laboratório, e do enxofre com disulfeto de carbono. Só lembrando que no laboratório a gente conseguiu constatar que aqui a gente recolheu apenas água pura, sem a presença de sal, a partir de uma reação em que a gente colocou a água e adicionou nitrato de prata. O nitrato de prata ele reage com o sal e forma um precipitado aqui, o cloreto de prata, que tem uma cor branca. Isso significa que se eu conseguir recolher a água aqui pura e não tiver sal, ao adicionar nitrato de prata, a gente não vai ver a formação desse precipitado. Então, na prática, vocês viram que em alguns momentos, no começo da destilação, a gente ainda não tinha conseguido separar 100% do quanto a gente gostaria de ter separado, e o que a gente estava produzindo aqui estava vindo um pouco com sal. Então, quando a gente adicionou nitrato de prata, ele reagiu com o sal que estava presente aqui e formou um precipitado de cor branca. Vocês conseguiram observar isso no laboratório. Uma vez que a destilação foi continuada, e aí a gente foi produzindo apenas água, quando a gente adicionou o nitrato de prata, a gente não observou mais a formação desse precipitado, o que significa que a gente conseguiu separar 100% a água do sal. Ok, pessoal? Por hoje é isso, e aguardem novos vídeos. Obrigado.